Saiu um monte de CPUzão top aí pro PC, né? E aí, de repente, você pensa assim, pô, seria uma boa fazer um upgrade pra esse PC. Ou, de repente, seria bem da hora montar com esse CPU top que saiu aí. Mas, às vezes, a realidade é um pouco diferente, né? E o orçamento não chega lá, né? A grana é um pouco mais curta e aí você fica pensando, então... Acho que nem compensa fazer upgrade, não compensa montar um PC com a geração nova. Não vou conseguir pegar o topo de linha, então nem vale a pena. É aí que você se engana. Porque, na verdade, a disputa mais interessante tá ali, no meio do caminho, onde provavelmente seu orçamento vai chegar e onde nós temos uma disputa bem interessante com a nova geração de processadores, inclusive concorrendo com a geração anterior de processadores. Isso aumenta demais as opções. E aí fica aquela dúvida, eu pego um Ryzen 7000, eu pego um processador de 13ª geração da Intel, ou de repente eu vou num Ryzen 5000, ou de repente eu vou ali num processador da 12ª geração da Intel. Será que eu pego um processador intermediário da nova geração, ou eu pego um pouco mais top da geração anterior? É o que a gente vai descobrir aqui nesse comparativo, onde eu peguei o i5 13600K e comparei com vários outros processadores da geração anterior e da geração atual, para ver como é que é a performance ali no meio do caminho. Olha, o resultado vai te surpreender. É claro que todas as atenções ficaram voltadas para processadores topo de linha, como o i9 13900K e o Ryzen 9 7950X, mas vem aqui um pouquinho. Não, vem mais perto aqui. Você chegou a ver o preço desses processadores? Pois não é exatamente convidativo, a não ser que você realmente precise desses processadores. Mas se você está precisando de um processador intermediário, você não quer gastar todo o dinheiro do seu setup no processador, eu tenho aqui dicas bem interessantes, como o i5 13600K ou de repente o Ryzen 5 7600X. São processadores ali que ficam no meio do caminho, que trazem todas as novas tecnologias, e vou dizer para você, para a maioria dos usuários é mais do que suficiente, principalmente se estivermos falando de games. Pois é, eu resolvi trazer aqui um comparativo para mostrar para vocês a performance desses dois processadores e ver se vale a pena você ir de Intel ou você ir de AMD. Mas eu também aproveitei e incluí outros carinhas aqui, como por exemplo o Ryzen 7 5800X 3D, o processador Ryzen 5000 mais poderoso para jogos. E incluí também aqui o i7 12700K, que é um bom processador da 12ª geração, inclusive com a mesma plataforma aí que a 13ª geração usa. Então a gente vai ter uma batalha bem interessante para ver qual é a melhor opção. Bom, nós tivemos algumas alterações aqui em relação à geração anterior, que é importante você saber antes de mais nada, se você está pensando em comprar ou se você está pensando em fazer um upgrade. O processador de 12ª geração ele é compatível com o socket LGA 1700 e o processador de 13ª geração também. Mas nós temos aqui alguns detalhes bem importantes. A plataforma é compartilhada entre as duas gerações, então se você tiver um processador de 12ª ou de 13ª geração, qualquer placa-mãe serve para você desde que tenha BIOS atualizada. Isso é bem importante. Com as placas-mãe você pode brincar bastante. Você pode, por exemplo, instalar um processador de 12ª numa placa-mãe Z790, por exemplo, ou você pode instalar um 13900K numa Z690, numa B660. Mas, como eu disse, é bom ficar esperto em relação à atualização de BIOS. Óbvio que se você for instalar um processador de 12ª numa placa-mãe Z700, você não vai precisar atualizar BIOS. Mas se for ao contrário, você vai precisar. Outro ponto interessante é que tanto a 12ª quanto a 13ª geração de processadores suportam memórias DDR4 e DDR5, mas não simultaneamente. Você não vai conseguir misturar memórias DDR4 e DDR5 na mesma placa-mãe. Nem tenta. Segue a dica, nem tenta. E você também não vai conseguir, por exemplo, colocar memórias DDR4 ou DDR5 na mesma placa-mãe. Você vai precisar optar por qual delas você vai utilizar. Se você for utilizar memórias DDR4, vai ter que ter uma placa-mãe DDR4,
DDR5 com placa-mãe DDR5. Pro lado da AMD não é tão diferente assim, quer dizer, é um pouco diferente, porque os Ryzen 5000 e os Ryzen 7000 não compartilham absolutamente nada em relação a plataformas. Nós temos algumas tecnologias que estão presentes em ambos, mas a verdade é que em relação à plataforma, a AMD mudou completamente, não é compatível. Ai, Robson, eu posso colocar meu Ryzen 5000 numa placa-mãe para Ryzen 7000 e depois fazer um upgrade? Não. Eu posso colocar um Ryzen 7000 numa placa-mãe para Ryzen 5000 e depois fazer um upgrade? Também não. São sockets diferentes, inclusive a AMD mudou até a pinagem, né? Agora a gente tem ali a pinagem igual da Intel. Sim, são aqueles pinos na placa-mãe e não no processador. A gente perdeu a pinagem PGA e foi para a pinagem LGA. E inclusive o socket LGA presente nos Ryzen 7000 tem um pouco mais de pinos do que a da Intel. Então um ponto para AMD. Não é bem assim que funciona, mas a gente mudou completamente a plataforma e a plataforma AMD para Ryzen 7000, a AM5, utiliza apenas memórias DDR5, enquanto para a M4 utiliza-se apenas DDR4. Então não faça confusão. E aqui a gente tem um cenário bem interessante. Como eu falei pra vocês, apesar de as atenções se voltarem pro topo de linha, na verdade é ali no meio que embola bastante. Porque lançando os processadores mid da nova geração, os processadores topo de linha da geração anterior costumam ter cortes de preço e ficar mais ou menos próximos. Como, por exemplo, o i5 13600K com o i7 12700K. Eles têm uma configuração muito parecida ali em relação a cores e threads. O i7 de 12ª geração tem 8 cores e 20 threads, enquanto que o 13600K tem 6 cores e 20 threads. A diferença entre eles é que o i7 12700K traz mais performance cores, enquanto que o 13600K traz mais efficient cores e traz um clock mais alto também em melhorias em relação à 12ª geração. Mas você pode ver que ficam bem próximos, pelo menos em relação à contagem de threads. E mesmo em relação à clock, a gente está falando aqui de um processador que faz um boost ali para 5.0, enquanto o outro faz para 5.1, que tem um clock base de 3.8 contra 3.9. Então, eles realmente estão bem próximos em relação a especificações. Somente no cache, o 13600K fica um pouco à frente do 12700K, mas é bem apertado. Outro processador que entra na disputa é o Ryzen 5 7600X da linha Ryzen 7000, que traz 6 cores e 12 threads, traz um clock bem alto, mas ele não traz efficient cores, ele só tem os performance cores da AMD. E a gente ainda tem o 5800X 3D, que é um processador de 8 cores e 16 threads da geração anterior dos Ryzen 5000. Então, o que não falta é opção e em relação a preço, eles estão bem próximos. Mais ou menos conforme a gente vai ver lá na frente. Mas eu tenho certeza que você quer saber do ponto mais importante. Quem é que traz a melhor performance? Eu fiz alguns testes aqui em jogos e também em aplicações profissionais para a gente ter uma ideia de onde eles estão em performance. E no fim a gente volta para falar como é que é temperatura, consumo, custo-benefício, plataforma, qual vai compensar mais. Para os testes aqui eu coloquei esses processadores em vários jogos com configurações mistas, com jogos mais antigos, mais novos, em engines diferentes. Tudo isso nas suas respectivas plataformas. Nós temos aqui a plataforma Z690 para os processadores de 12ª e 13ª geração, com a placa-mãe Z690 Aero G da Gigabyte. Do lado da AMD, para a plataforma M4, eu utilizei a X570 Aorus Master, e para a plataforma M5 eu utilizei a X670E Aorus Master. A fonte utilizada foi o 850 Gold V2 da Cooler Master, o armazenamento foi um Kingston Fury Renegade de 2 TB. As memórias utilizadas são memórias Kingston Fury Renegade DDR4 e DDR5. Para a plataforma DDR4 foram as memórias Kingston Fury Renegade 3600 MHz, e para a plataforma AM5 e plataforma LGA 1700 nós utilizamos as memórias Kingston Fury Renegade 6000 megatransfers por segundo. Na verdade seria megatransfers por segundo. Ninguém acostumou com esse negócio de megatransfers por segundo, então é isso aí. E para refrigerar tudo isso a gente utilizou ali o Water Cooler Aorus X360 Water Force para a plataforma AM5 e para a plataforma LGA 1700, e para a plataforma AM4 a gente utilizou o ML240L V2 da Cooler Master, porque já é o suficiente para a plataforma AM4. E para fechar, a gente utilizou aqui uma RTX 4090 Founders Edition. Sim, é uma placa exagerada para Full HD, ninguém vai fazer essa combinação para Full HD. Assim eu espero, mas a 4090 vai dar pra gente margem suficiente para poder ver qual que é a melhor performance possível de se extrair desses processadores. Lembrando que também a 4090 Founders Edition não está disponível no Brasil, mas se você quiser importar, tem um vídeo aqui ensinando como importar essas placas. Vamos dar uma olhada na performance, como é que foi o resultado em jogos. E com jogos eu quero dizer aplicações profissionais, começando pelo Blender. E aqui o 13600K saiu na frente, ele bateu inclusive o i7 12700K, terminando em 1 minuto e 37. É meio que um empate técnico ali, mas
é meio que a gente já esperava, né? Pela quantidade de threads ali, parece que os efficient cores fazem diferença mesmo. E os dois batem qualquer coisa que a AMD colocar na mesa, pelo menos nessa faixa. Inclusive o 7700X que a gente colocou aqui por referência, mas o 5800X 3D fica muito atrás, o 7600X então bem atrás. Então se a sua ideia é produtividade com Blender ou com algumas aplicações que façam a mesma utilização que o Blender faz de CPU, parece que Intel é a melhor opção. E os efficient cores parecem então fazendo diferença. Agora no Cinebench R20, pra gente também ter uma noção de performance, nós temos aqui o 7700X saindo na frente com o 772 de single e o 13600K batendo o 7600X, o 12700K e o 5800X 3D. O 5800X 3D fica bem lá atrás, o que mostra que o cache realmente faz muita diferença, mas não nessa aplicação, por exemplo. E aqui a gente tem uma disputa bem próxima, na verdade, do 13600K com o 7600X. Então ele tá bem ali no meio desses dois processadores, mais à frente do concorrente da AMD. Em multi, o 13600K passa todo mundo de novo, então são mais threads. E a gente consegue ver ali a diferença, por exemplo, no Cinebench R20. Ele faz 9.219 pontos contra 8.790 do 12700K, ou seja, um i5 da geração atual batendo o i7 da geração anterior. Mas vamos dar uma olhada em jogos. Começando aqui pelo CSGO, um jogo mais competitivo. Aqui a referência é o 7700X, ele bate ali 967 FPS de média e 259 de mínima. O 7600X ele fica atrás, mas ele consegue trazer mínimas melhores do que o 7700X, com 272 de mínima. O 13600K vem logo atrás, trazendo uma média de somente 892 FPS e mínima de 241. Então ele fica, na verdade, à frente do 12700K, ou seja, novamente batendo a geração anterior, e fica atrás do 7600X. Aqui, se você está pensando em jogos competitivos tipo CSGO, Rainbow Six, ou alguma coisa que extrai mais o CPU, vai variar muito de uma engine para outra, mas no caso do CSGO aqui em DirectX 9 ainda, rodando em 720p com tudo no mínimo, o processador da AMD parece uma melhor escolha. Passando agora para Control aqui, sem novidade, todos os processadores entregam a mesma média, a gente acaba batendo ali numa barreira, num muro mesmo com uma 4090 em Full HD, e aí a gente consegue ver as diferenças nas mínimas. O 5800X 3D quem traz as melhores mínimas com 151 de mínima. O 13600K ele traz mínimas de 142, na verdade ele tem a mesma performance do 12700K. Ele fica bem próximo ali, praticamente dentro da margem de erro, né? E a gente tem aí o 7600X bem próximo também. Então aqui não tem muita diferença, independente de qual processador você pegar, você vai ter uma excelente experiência com o 5800X 3D fazendo mínimas melhores. Em Cyberpunk 2077, aqui o 13600K atropelou todo mundo, inclusive o 12700K da geração anterior, que estava com uma excelente média, e com mínimas, então ele traz uma média de 190 e mínima de 139. Aqui o 7600X vai muito mal, assim como os processadores Ryzen 7000. O 7700X ainda consegue salvar, mas o 7600X faz uma média de 164 e mínima de 105. Tá, não é como se fosse injogável, né? Mas relativamente ele tem uma performance inferior a todos os outros que a gente colocou aqui, inclusive ao 12700K. Em Dirt 5, o 7600X é quem fica na frente aqui na disputa, 291 de média, 225. Para referência, o 7700X faz 305 de média e 241 de mínima. Aqui o 5800X 3D fica praticamente empatado com o 13600K. O 12700K, na verdade, fica lá embaixo com média de 260 e mínima de 214. Novamente, só para deixar claro, nesse jogo é mais do que suficiente qualquer um deles, e é bom lembrar que você vai precisar de uma placa de vídeo que consiga empurrar essa performance. Mas pra gente ter uma noção da performance relativa, aqui o 13600K tá ali na casa de performance de um 5800X 3D, isso usando memórias DDR5 contra memórias DDR4, ou seja, o cache faz diferença em alguns casos. Como em Far Cry 5, onde o 5800X 3D fez uma média de 155, mas aqui as mínimas são piores, então ele tem mínimas piores do que praticamente todos os processadores que estão aqui, exceto o 7600X. Ele tem a mesma mínima que o 7600X tem, mas o 7600X tem uma média de 146, né? Então ele fica 9 FPS atrás. Aqui o 13600K vai bem, trazendo a mesma performance praticamente de um 7700X, só que ele tem mínimas melhores, então as mínimas deles são de 113 contra mínimas de 107 do 7700X. É muito 7, né? Vou te falar, tá difícil. Lembra dos i7 7700K? Pois é, a gente achou que nunca mais ia acontecer. GTA V. GTA V é um jogo que a gente já conhece por aqui, e nessa geração ficou meio sem graça os testes, porque praticamente todos os processadores chegam no limite da engine, na casa dos 183, 184 FPS. Então, nas médias, todo mundo tá igual, ou seja, extrai o máximo na configuração que a gente tem aqui. O que a gente consegue notar é a estabilidade. Isso é bem interessante de ver. É um jogo mais antigo, com uma engine problemática, mas a gente consegue notar a estabilidade. Por exemplo, aqui o i5 13600K teve a melhor mínima, ou seja, ele foi muito mais estável. Mesmo com todo o stuttering, ele foi o mais estável possível. Ele foi acompanhado aqui pelo 7700X na estabilidade, né? Claro que as médias ali, como eu disse, empate técnico, mas nas mínimas ele teve ali uma mínima próximo do 7700X
5800X. Da geração anterior, o 5800X 3D ficou com 133 e o 12700K com 131, ou seja, basicamente a mesma performance. Os únicos que realmente se destacam aqui são o 7700X e o 13600K. É bom lembrar que também é só uma performance relativa. Você pode colocar muito mais detalhes gráficos aqui ou densidade para poder usar melhor o CPU. God of War, o 5800X 3D reina, né, 259 de média, 178 de mínima. Depois veio o 7700X ali com uma média de 243 e mínima de 170. O 7600X, o 13600K e o 12700K ficam praticamente empatados, né? O 12700K fica mais atrás ali na média com 226, uma boa distância, mas ele tem a mesma mínima do 13600K, enquanto o 7600X empata na média com o 13600K, mas tem mínimas melhores. Em Red Dead Redemption 2 é estranho, mas o 5800X 3D dispara demais, são 185 FPS de média e 126 de mínima. Pelo menos nas médias ele dispara muito, o que mostra que aqui o cache 3D realmente faz diferença. O 13600K traz uma média de 170 e mínima de 126, seguido de perto ali pelo 12700K, que fez uma média de 166 e mínima de 125, empatado nas mínimas, mas ficando atrás ali 4 FPS da média, ou seja, próximo ali da margem de erro, mas um pouquinho atrás. E o 7600X é quem tem a pior performance aqui, seguido do 7700X, né? Então o 7600X faz uma média de 156 e mínima de 109, que já é uma excelente média, mas também está bem longe do 5800X 3D, que é um processador da geração anterior usando memória DDR4 e plataforma mais barata. Spider-Man Remastered é um jogo que usa bastante CPU e aqui a gente vê o 13600K aproveitando bastante. Ele tem uma média de 151 e mínima de 112. Quem tem a média mais próxima ali é o 7600X, com média de 141 e mínima de 104, ou seja, 10 FPS atrás na média. Ainda é uma performance muito boa para o Spider-Man, na casa ali dos 144 Hz, mas ele fica atrás do 13600K. O 12700K então fica ali com média de 137 e mínima de 99, o que mostra a evolução de uma geração para outra. Não é exatamente o processador a quem o 13600K sucede diretamente, esse seria o 12600K, mas é um processador que tem uma configuração muito próxima, ou seja, mostra como evoluiu de uma geração para outra em alguns casos, como no Spider-Man. Em The Division 2 aqui o 7700X sai na frente com 315 de média e mínima de 206, aí o 7600X faz uma média de 308 e mínima de 195, seguido de perto ali pelo 5800X 3D, que tem mínimas melhores. As médias são praticamente as mesmas, mas as mínimas são melhores. Os processadores da Intel ficam atrás nesse título e o 13600K se sai melhor do que o 12700K, mas só o suficiente para não ficar ali na parte de baixo da tabela. E ó, vou te falar, uma diferença bem grande na média, 271 para 308 se a gente comparar aí com o 7600X e 183 de mínima contra 195. Ou seja, realmente não é o jogo para Intel, o The Division. Também já é FPS pra caramba. Watch Dogs Legion é outro título que o 5800X 3D vai muito bem, ele faz uma média de 163 e mínima de 120, seguido ali pelo 12700K com média de 157 e mínima de 114. O 13600K teve basicamente um empate técnico ali nas médias e nas mínimas, ou seja, a mesma performance, e o 7600X novamente não vai bem, ele vai com uma média de 137 e mínima de 106, que é uma diferença bem grande pro 13600K ou pro 5800X 3D ou mesmo pro 7700X. E aqui em World War Z, o 7700X é quem domina. Ele tem uma média de 446 e mínima de 319. Todo mundo fica atrás como o 5800X 3D, mas ele ainda fica na frente de todo mundo. Ele tem uma média de 426 e mínima de 302. Se comparar ali, por exemplo, com o 7600X, o 7600X tem uma média de 408 e mínima de 290, seguido de perto pelo 13600K, tem uma média de 405 e mínima de 290, e lá embaixo fica o 12700K. Como mudam os resultados, né? Toda hora alguém trocando a liderança. E na média total dos jogos testados, dividindo pela quantidade de testes, a gente tem aqui uma média bem interessante. O 7700X fica na frente ali, e a gente tem aqui na disputa dos processadores que a gente colocou da geração anterior e da geração atual, praticamente um empate, né? O 5800X 3D, que vai muito bem em alguns jogos, vai muito mal em outros, né? Por exemplo, a média lá no CSGO derruba bastante. Mas é importante a gente colocar porque tem alguns jogos que realmente não vão aproveitar bem o empilhamento de cache 3D e isso vai acabar refletindo na performance. O 5800X 3D ficou ali somente à frente do i7 12700K, ainda trazendo uma excelente performance, mas somente à frente do i7 12700K. O 13600K teve basicamente um empate técnico aqui com o 7600X, que eu vou falar que me surpreendeu, né? Eu não achei que ia ficar tão próximo assim, mas teve basicamente um empate técnico. Eles acabam trocando muitas lideranças, tem alguns momentos em que o 7600X traz muito mais FPS, mas tem outros que ele vai muito mal, né? O que pode ou não melhorar com o tempo, mas a essa altura do campeonato, já com um bom tempo de lançamento, é pouco provável. E agora entram também as outras questões importantes, como temperatura e consumo. Quem será que consome mais? Qual que é a temperatura? Você já deixou o like? Já se inscreveu no canal? Clicou no sininho? Tá esperando o quê então? Agora
agora é o momento certo, faça isso. É agora, já. E pro consumo aqui a gente mede o pico no consumo total do sistema, tá? Não é só do processador, é do sistema como um todo, com placa de vídeo e tudo mais. E aqui o sistema com o Ryzen 5 7600X bateu um pico ali de 460 watts de consumo. O 5800X 3D 480 watts e o 13600K 500 watts. Então ele consome ali cerca de 40 watts a mais no pico, né? Não na média. Mas o 12700K ficou muito próximo. Então, apesar de ser um i5 aí, ele está consumindo praticamente o que um i7 da geração anterior consumia, mesmo com mais efficient cores. Interessante isso. E a gente tá falando de um jogo. Mas se a gente for para aplicação profissional, onde o 13600K bateu todo mundo, aqui ele também trouxe um consumo que bateu todo mundo. Ao contrário, ele traz um consumo ali na casa dos 290 watts no seu sistema, ou seja, o pico bate basicamente o que o 12700K bate, mas ele consegue trazer um pouquinho de ganho. Não muito. O 5800X 3D é o mais econômico, mas também foi o pior, e a gente consegue ver aqui basicamente um reflexo daquilo que a gente vê na performance. Traz mais performance, mas também consome mais. Em relação à temperatura do CPU, nós temos aqui o 12700K com 56 graus no Cyberpunk 2077, o 7600X batendo um pico ali de 60 graus e o 13600K batendo um pico de 63 graus. O mais esquentadinho é o 5800X 3D, e apesar dele estar utilizando um outro water cooler, que é mais básico também, a verdade é que você não vai chegar nunca no limite daquele water cooler, porque ele não vai subir muita temperatura e ele é realmente um processador mais esquentadinho, mas nada absurdo. Vocês viram aí que um water cooler de 240 deu conta. Mas se você for estressar aí o processador para alguma aplicação profissional, o 12700K é o mais frio, bateu 72 graus de pico. O 13600K bateu um pico de 78 graus, então apesar dele ser o mais rápido, ele não é o mais quente, porque o mais quente é o 7700X, ou na nossa disputa aqui, o 7600X, que fez uma temperatura ali com um pico de 84 graus. Estranho, né? Parece que agora o jogo virou que é a AMD que tá mais quente, mesmo com toda a questão da temperatura máxima e dos 95 graus, o processador da Intel foi mais frio aqui. Tá certo, Robson, mas me ajuda aí. Qual deles é a melhor escolha? É muita informação, é muito número e foi muito apertado o resultado. Pois é, e a gente vai ter que levar a disputa para aquilo que a gente deixou para trás, na verdade lá no começo do vídeo, que é o preço. Os processadores foram lançados com preços diferentes, então o i7 foi lançado mais caro, o 5800X 3D foi lançado mais caro do que o 13600K, o 7600X foi lançado e depois teve o preço baixar. Então é muito complexo. Vamos pegar assim o preço real. Você encontra esses processadores normalmente numa faixa de preço muito próxima, excluindo o 7700X. Se a gente excluir o 7700X da equação e pegar ali o Ryzen 7 5800X 3D, o Ryzen 5 7600X, o i5 13600K e o i7 12700K, eles ficam com preços muito próximos. É claro que tem promoções e tudo mais, mas eles estão com valores muito próximos. O que muda mesmo é o valor total da plataforma. Para ser justo, aqui nós testamos em DDR5, então apesar de existir a opção de você usar em DDR4 os processadores da Intel, aqui nós testamos em DDR5. E mesmo assim, em DDR5 a plataforma da Intel ainda consegue ser mais barata, justamente por oferecer a retrocompatibilidade com as B660, por exemplo, onde você pode instalar um 13600K e usar mesmo com DDR5, enquanto que as B650 da AMD estão realmente bem caras, o que aumenta o custo total da plataforma, e nesse caso não é nenhuma opção. No caso da Intel, você até poderia combinar com o DDR4. Ah, eu vou perder performance em alguns casos. Mas é bom lembrar que aqui a gente está testando com uma 4090, que é um cenário realmente apocalíptico para o CPU, e é onde você consegue extrair tudo. Normalmente em Full HD quem vai limitar a performance é a placa de vídeo, então se qualquer um desses processadores conseguir empurrar a sua placa de vídeo em Full HD, não vai fazer muita diferença. E aí você pode inclusive ir para DDR4 na Intel e aparece o custo-benefício. Porém, do outro lado, como a gente já falou em todos os comparativos, a plataforma M5 tem mais longevidade, porque ela tem suporte até 2025 mais. Não sei quanto é esse mais, pergunte a AMD. Enquanto que a plataforma M4 da AMD, apesar de ter um custo-benefício muito melhor, com placas mais baratas, trazer uma performance muito próxima da nova geração, em alguns casos até melhor, está limitada ao 5800X 3D. Não deve ter novos processadores lançados e você pode chegar no máximo até o 5800X 3D com performance nos games. Tem processadores como o 5950X para produtividade, mas para jogos esse é o melhor que a plataforma M4 pode te oferecer, porque ela já acabou. E do lado da Intel também tem esse problema, né? Porque apesar de ser retrocompatível, conseguir mudar um CPU para alto, para cá, também a última geração, a 13ª geração, é a última geração que vai ser suportada nessa plataforma e depois vai-se embora. Então realmente não é uma decisão fácil e vai depender muito de você. Qual é a plataforma que vai te atender melhor? Se é uma plataforma que vai durar mais tempo, se é uma plataforma que vai durar menos tempo, se tem mais performance agora, mas não tem longevidade, se tem um custo menor, mas você não consegue fazer upgrade, se você pode usar uma memória mais fraca, enfim, todas essas questões vão determinar qual vai ser a melhor escolha para você, mas pelo menos os números de performance você já tem. Pois é, a gente não tem nenhuma caixa de processador Ryzen 7000, nem 13ª geração. O pessoal vai ter que exercitar a criatividade aí. Ah, mas você só testou em Full HD, eu queria saber performance em
4K ou performance em Quad HD, bom. Para essas resoluções aí, o que vai importar mais é a placa de vídeo mesmo. É claro, tem algumas placas de vídeo tipo a 4090 que em Quad HD ainda pode dar uma gargaladinha de CPU, mas novamente é um caso extremo, né? E aí sim você consegue usar até os números de Full HD como referência. Para 4K, placa de vídeo, aí qualquer um dos processadores aqui vai ter uma performance muito parecida, não vai fazer muita diferença. Mas peraí, eu abro mão de alguma tecnologia mudando de plataforma? Se pegar um processador mais antigo, tipo a 12ª geração ou os Ryzen 5000? Bom, em relação ao Wi-Fi, você tem a mesma tecnologia na 12ª e 13ª geração. Nos Ryzen 5000 você tem uma tecnologia anterior, também boa, mas anterior. E nos Ryzen 7000, o mesmo que a gente encontra, por exemplo, na 12ª e 13ª geração da Intel. A vantagem é que na 12ª geração você acaba encontrando. Também tem a questão dos preços. Você pode encontrar a 12ª geração mais barato do que a 13ª e aí pode acabar compensando mais. A performance fica bem próxima, mas às vezes o preço pode mudar a escolha.